A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mateus 9, do 35 ao 38, vai falar sobre isso. Que é papel nosso pedir para o dono, o Senhor da seara, aleluia, enviar trabalhadores para a grande seara. Apenas não entendi. Se está difícil a sua missão aqui na terra, como igreja de Cristo, como discípulo de Cristo, é papel seu orar a Deus dizendo: Senhor, levanta alguém para fazer junto comigo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Amém, Camila? Primeiro ponto que nós aprendemos aqui nessa mensagem. Jesus não apenas viu a multidão, ele se importou com ela. Olha o que diz no capítulo 9, verso 35. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo o tipo de doenças e enfermidades. Ao ver, ao quê? Fala de novo, as multidões, ele se compadeceu delas. O primeiro atributo de alguém escolhido é ter compaixão de quem está perdido. Se você não se esforça para pregar o evangelho para alguém, se você não se esforça para fazer um evangelismo, não precisa ser aqui na igreja não, lá no seu ambiente de trabalho, lá na sua escola, lá na sua vizinhança, é porque você não tem compaixão. Mas em nome de Jesus, vem Camila, sobe. Mas em nome de Jesus, Deus vai colocar compaixão no seu coração depois de hoje. Deus vai colocar compaixão na sua vida depois de hoje. Diga compaixão. Diga, Senhor, me ensina a ter compaixão de quem está perecendo. Veja, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas. Tem gente que só tem compaixão de quem é amigo. Eu nem sei se eu falo isso aqui. Pode falar ou não? Só se a mídia gravar hoje. A mídia hoje está diferente. Eu nem sei se eu falo. Jesus teve compaixão de uma multidão. Tem gente que só tem compaixão se é amigo. Eu vou falar. Pode ou não? Tem gente aqui que quando não é amigo dele, ele nem liga. Mas quando é amigo, ai tadinho, acho que o senhor tem que ir lá ajudar. Tadinha, pastora, eu acho que... Manda mensagem, pastora. Mas quando é outra pessoa que não é amigo, tem gente que nem liga. Diga assim, Jesus ensina... Temos que ter compaixão de todos. Vai lá. Jesus tinha compaixão, se compadeceu delas. Por quê? Ouça, vem. Ei, vem cá. Por que Jesus teve compaixão delas? Isso é importante. Por que Jesus teve compaixão delas? Porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm. Tem gente que está tendo compaixão de quem é pastoreado. Tem gente que está tendo compaixão de quem tem pastor, mas não se sujeita ao pastoreio. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que temos que ter compaixão das pessoas que estão lá fora, cansadas, exaustas, porque elas não têm pastor. É muito fácil eu ter compaixão do presbítero que está aqui do meu lado. É muito fácil eu ter compaixão de vocês que são voluntários, que estão aqui. É ou não é? É igual um exemplo, você que é empresário, é muito fácil você ter compaixão de um funcionário seu. Agora, não é isso que Jesus ensina. Jesus ensina o quê? Compaixão de pessoas aflitas. E por que elas estão aflitas? Uma pessoa aflita é uma pessoa que está sendo afligida. O que é que aflige essas pessoas? Demônios. Hostes espirituais. Então eram pessoas exaustas. Como assim?
sugadas, a energia dessas pessoas eram sugadas. E aqui está a explicação. Por que elas eram exaustas e sugadas? Porque não tinham. Olha o que Davi diz, Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera minha alma. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ele diz, o Senhor é o meu. Então, como Davi tem pastor, ele tem descanso. Só não tem descanso que não tem pastor. Porque tem gente que está correndo, se cansando, se afligindo e não chega a lugar nenhum. Porque são como ovelhas sem pastor. E Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e conhecem. Diga assim, ovelha ouve a voz e conhece a voz do pastor. Então, por que essas pessoas estavam aflitas, exaustas? Porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Então a primeira coisa que Jesus nos ensina, primeira coisa dessa mensagem, Jesus não apenas viu a multidão, ele se importou com ela. Não adianta a pessoa ver que você precisa de ajuda e não fazer nada. Porque hoje em dia tem pessoas que vê a necessidade do reino, vê a necessidade da obra, mas sabe o que elas fazem? Elas não estendem uma mão, elas não ajudam, elas não fazem. Se puder prejudicar, elas prejudicam. Se puder atrapalhar, eles atrapalham. Agora, Jesus ele vê. E como ele vê, o que ele faz? Eu preciso fazer alguma coisa. Entenda uma coisa. Se dentro da sua casa você é o primeiro a ver o problema, é porque é um problema que você precisa resolver. Se fosse para o outro resolver, o outro teria visto. Jesus poderia olhar para aquela multidão apenas como números, mas ele enxergou pessoas. Enquanto alguns enxergam o banco cheio, o banco da igreja cheio, Jesus enxerga o quê? Famílias precisando de restauração, pessoas feridas, pessoas sem direção, gente procurando esperança, pessoas que precisam de uma palavra, vidas que precisam ser cuidadas. Que a partir de hoje você possa ter essa compaixão de enxergar que existem pessoas que precisam ser curadas, precisam ser tratadas, precisam ser alcançadas, e você tem uma palavra de vida para elas. Eu profetizo, Deus vai te dar uma palavra de vida para entregar para essas pessoas. Amém? O obreiro precisa aprender a enxergar como Jesus. Você não é discípulo dele? Quando eu falar o obreiro, não é só quem for ungido, não, irmão. É você que está aqui, ó, que se voluntaria, que faz, que serve. Você é um obreiro da casa de Deus. Você faz a obra junto conosco. Amém? Não é porque você ainda não foi separado ao diaconato, a um cargo episcopal, que você também não tem a responsabilidade de. Você tem. Então, o obreiro, ele precisa aprender a enxergar como Jesus. Qual o problema da igreja hoje? A deficiência da igreja. Não é da Jardim, da igreja em si. Pessoas que não enxergam como Jesus enxerga. Pessoas que enxergam só o que elas querem enxergar. Não estamos aqui apenas para cumprir uma escala, gente. Entenda isso. Você não está aqui, o intercessor, intercessora, obreiro, obreira, voluntário, músico. Você não está aqui só para cumprir escala, não, irmão. Nós estamos aqui porque existem pessoas que Deus colocou diante de nós. Quantas pessoas que chegam aqui, daqui a pouco se tornam membros, vão chegando, vai devagarzinho, não é? Vai chegando ali, mas por que elas ficam? Porque desde a entrada, elas são bem tratadas, com um sorriso no rosto, com um abraço. Amém? Então, nós estamos aqui porque existem pessoas que Deus colocou diante de nós.
Então, antes de tocar em uma função, nós precisamos tocar em uma vida, no coração dessas pessoas. Segunda coisa que nós aprendemos aqui nesse texto: a compaixão precisa ser maior do que o cansaço. Diga assim: a compaixão precisa ser maior do que o cansaço. Olha lá no versículo 1, você leu comigo que Jesus estava percorrendo cidades e povoados. Ele ensinava, pregava e curava. E quando viu a multidão, ele não disse: estou cansado. Ele teve compaixão. Quem tem compaixão não se cansa. Quem tem compaixão, se alguém te manda caminhar 1 milha, ele anda 2. Diga assim: a compaixão vence o cansaço. Dá glória para Jesus aí. Isso não significa que o obreiro não se canse. Significa que o cansaço não pode matar o amor pelo propósito. Vou falar de novo. Diga assim: a compaixão vence o cansaço. Isso não significa que o obreiro, que o voluntário não se canse. Significa que o cansaço não pode matar o amor pelo propósito. Hoje vivemos dias em que muitos dizem: estou cansado. Mas entenda, há dias em que vamos chegar cansados. Há dias em que teremos problemas pessoais. Existirão dias em que ninguém vai perceber aquilo que nós fizemos. Existem dias em que nós iremos servir sem receber um muito obrigado. Mas precisamos lembrar que não servimos para sermos vistos pelas pessoas. Nós servimos porque fomos vistos por Deus. As pessoas que esperam um muito obrigado... Eu vou falar algo, pode ou não? Engraçado que às vezes a pessoa reclama: o AP não viu, não me agradeceu. Eu oro por você todo dia, você não me agradece? Imagina se eu fosse parar porque você não me agradeceu. É meu papel, rapaz, orar. É meu papel buscar. Eu não faço mais que a minha obrigação. O AP, a pastora. Imagina se a gente fosse chatear pelo mesmo motivo que alguns se chateiam. Você já pensou nisso? Ninguém pensa. Nem eu penso, porque senão eu falo: eu vou dar uma chateadinha hoje, né? Também sou filho de Deus. Então diga assim: o meu cansaço não pode implicar na minha compaixão. É exatamente quando você mais está cansado, é o dia que Deus mais vai usar você. Posso falar uma coisa ou não? No dia que eu passo a madrugada lendo, meditando, estudando, é o dia que eu chego que Deus muda a mensagem. Aí o dia que eu falo: rapaz, eu abri a Bíblia ali, não entendi nada, não aconteceu nada. É o dia que eu chego aqui, Deus me dá uma mensagem muito poderosa. 5 minutos de leitura, Deus me dá uma mensagem que não me deu a vida toda. Vai entender uma coisa dessa? Diga assim: a compaixão vence o cansaço. A palavra do Senhor diz que Deus renova aqueles que são dele e esperam nele. Então os que esperam no Senhor subirão com asas como a águia. Eles correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Eu profetizo que em nome de Jesus Deus vai renovar suas forças. Deus vai renovar o teu espírito. Deus vai renovar você. Dá glória aí para Jesus. Pode aplaudir o Senhor? Tá melhor. Só toca. Tá melhor, tá melhor. Tá indo. Terceiro ponto. Jesus identificou o problema. Diga assim: quando eu tenho compaixão,
eu entendo que eu não sou o único que tem um problema. Gente, a gente como um pastor, e eu acredito que você que é empresário e já tem mais de 10 anos aí pelo menos de empresa, eu acredito que você já tenha tido várias experiências com pessoas, funcionários que passaram no seu âmbito de trabalho. Muitas vezes a gente recebe cada questionamento ou cada pergunta ou algumas desculpas que você olha e fala: rapaz, essa eu não tinha ouvido ainda não, viu? Mas hoje, entendendo mais sobre a palavra de Deus, sabe o que falta nessas pessoas que muitas vezes só enxergam o seu problema? Falta compaixão. Um dia, faz tempo isso aqui, faz tempo. Eu estava pregando lá na Clélia. E aí eu pregando, tal. Aí eu falei um negócio da Bíblia, que está escrito na Bíblia. Uma pessoa levantou, um rapaz levantou e saiu. No meio da mensagem. Levantou e foi embora, bravo. Acontece. É raro, mas acontece. Aí depois mandou mensagem: ó, pastor, não concordei com o que o senhor falou. Eu falei: tá, mas o que eu falei? Não, o senhor está falando de uma situação, e eu também estou passando por essa mesma situação, e não sei o quê. E começou a falar. Eu falei: ô amigo, você acha que você é o único a passar por isso? Você acha que dentro da igreja, todo mundo que está aqui, só você tem problemas? Você acha que de todas essas pessoas que fazem parte, só você enfrenta um divórcio? A pessoa calou, porque existem pessoas que elas não têm compaixão do outro, mas eles querem que todo mundo tenha compaixão dele. E pessoas assim não podem ser chamadas para o reino, porque no reino de Deus todos nós precisamos ter compaixão do irmão, do próximo. Amém? Então, é isso que Jesus está falando. Quando você veste a camiseta do evangelismo e você vai para a porta da igreja, para a porta da estação, para a pracinha ali na Lapa, sabe o que é que está acontecendo? Você está tendo compaixão. Quando você vem para a portaria, coloca o crachá de staff, de boas-vindas, boas novas, como é que chama? Boas-vindas. Sabe o que você está tendo? Compaixão. Quando você chega mais cedo para organizar a igreja, para ver se precisa passar uma vassoura, um aspirador, jogar um cheirinho no banheiro, porque de vez em quando ali, nem urubu entra ali naquele negócio ali, porque tem gente que acaba com o banheiro. Sabe o que significa isso? Compaixão. Quando acaba o culto e você fica aqui esperando para poder ajudar a organizar, sabe o que significa isso? Compaixão. Quando acaba a reunião e você fica esperando numa quarta-feira à noite, deixa eu esperar porque todo mundo já foi embora, o AP e a pastora vão embora sozinhos, deixa eu ver se eles precisam de alguma coisa. Sabe o que significa isso? Compaixão. Quando você se dispõe a entregar um final de semana seu na casa de Deus, sabe o que significa isso? Compaixão. Porque todos nós aqui fazemos pelas pessoas que vão entrar aqui e serem alcançadas. Então, se alguém me perguntar assim: apóstolo, o que é que Deus espera de mim? A mesma coisa que espera de mim, Ele espera de você. Que nós todos tenhamos compaixão do nosso próximo. Amém, igreja? Então Jesus identificou um problema. A colheita era muito grande, mas os trabalhadores eram, diga assim, a colheita é grande e os trabalhadores são poucos. Ó, para ficar bem bonitinho, no 3, ô Camila, faz um pad em lá. Leia aqui essa frase aqui pra gente aqui, por gentileza. Olha lá. De novo. Jesus identificou o problema.
Tem muita obra para fazer, mas tem pouca gente que quer fazer. Deus nunca vai trazer um crescimento lá na sua empresa se você não contratar funcionários. Deus não pode trazer um crescimento para alguém que não se preparou. E essa frase ela é muito forte. Jesus não disse a igreja é pequena. Ele disse a colheita. O problema não estava na colheita. O problema estava na quantidade de trabalhadores. E ainda hoje existem pessoas precisando de Cristo. O campo continua grande, as necessidades continuam grandes, as famílias precisam de restauração, os enfermos precisam de oração, os perdidos precisam ouvir o evangelho, os novos convertidos precisam ser discipulados. E então surge uma pergunta: onde estão os trabalhadores? Onde estão os trabalhadores? Onde estão os trabalhadores? Porque existe uma diferença, vamos lá. Existe uma diferença entre frequentar uma igreja e trabalhar na obra. Vou falar de novo. Existe uma diferença entre frequentar uma igreja e trabalhar na obra. Há pessoas que vêm para receber, há pessoas que vêm para assistir, mas Deus está procurando pessoas que digam: Senhor, onde eu posso servir? Você já perguntou para Deus onde você é útil? Senhor, onde o Senhor quer me usar? O que é que o Senhor quer de mim? O quarto, obreiro não é quem tem um cargo. Voluntário não é quem tem um cargo. É quem tem disponibilidade. Talvez alguém pense: eu não sou líder, eu não prego, eu não canto, eu não tenho uma posição importante. Jesus não disse isso. Jesus disse: a colheita é grande, mas precisamos de grandes pregadores. Jesus não disse: a colheita é grande e precisamos de grandes pregadores. Ele disse: os trabalhadores são poucos. E na obra de Deus existem funções que quase ninguém vê. Aprenda isso. Mas sabe quem te vê? O céu. Deus. Na obra de Deus existem funções que quase ninguém vê. Mas o céu vê. Quer ver coisas que ninguém vê? Quer ou não? Quer saber? Quem chega cedo. Quem organiza. Quem limpa. Quem recebe alguém na porta. Quem cuida das crianças. Quem serve lá fora no estacionamento. Quem ajuda alguém que está chegando pela primeira vez. Quem ora. Quem discipula. Quem percebe alguém triste e pergunta: você está bem? Está precisando de alguma coisa? Às vezes uma pessoa não precisa de um sermão. Precisa de um obreiro, de um voluntário que perceba que ela está ali. Quantas pessoas já entraram aqui precisando de um abraço e você não deu? Precisando de um aperto de mão. Tudo bem, seja bem-vindo. Você. Quinto, o verdadeiro obreiro não pergunta: o que eu ganho com isso? Ele pergunta: o que eu posso fazer? Se você faz a obra ou alguém faz a obra só por dinheiro, só por interesse, o dia que você receber um salário maior de Satanás, você abandona Jesus. E o que mais tem são pessoas abandonando a obra de Jesus por causa de salário que Satanás está oferecendo para elas. Existe uma grande diferença entre mentalidade de consumidor e mentalidade de trabalhador. Quer entender isso aqui ou não? Quer ou não quer? Então vai lá. O verdadeiro obreiro não pergunta o que eu ganho, ele pergunta o que eu posso fazer. Existe uma grande diferença entre mentalidade de consumidor e mentalidade de trabalhador. O consumidor pensa: o que a igreja pode fazer por mim? O trabalhador pensa: o que Deus pode fazer através de mim?
O consumidor procura conforto, o trabalhador procura propósito. O consumidor observa, o trabalhador participa. O consumidor reclama da colheita, o trabalhador entra no campo e arregaça as mangas para ajudar no tempo da colheita. Ou nós estamos formando consumidores ou trabalhadores. E consumidores já tem muitos que vêm só para nos sugar. Só para sugar o seu tempo, sugar a sua oração. Tem muitos que chegam quebrados, falidos, doentes. Aí a igreja abençoa, a igreja faz, o obreiro vai lá visita, o pastor visita, a gente faz jejum, faz campanha. Quando a pessoa fica bem, é só um consumidor. Ele levanta da cadeira e tchau. E não dá nem tchau. Nenhum obrigado. São consumidores. E Jesus não prega para consumidores. Jesus está falando, quem está disposto a entrar no reino, quem está disposto a somar no reino. Vai, Camila, quem está disposto a trabalhar no reino, quem está disposto a fazer pelo reino. Pergunta para esse crente aí, você é consumidor ou trabalhador? Está com a cara de consumidor? Estou vendo daqui. Amém? Fala para ele, está com a cara de consumidor. Vamos lá? Sexto, vou terminar no sétimo. Olha bem para a cara do consumidor do seu lado aí. Olha lá, ó, consumindo o Wi-Fi da igreja, ó. Olha lá, ó, para jogar. Patrulha do consumidor. Sexto, Jesus termina com uma ordem. Qual é a ordem que Jesus... Vai lá no 38, olha o que ele faz. A ordem que ele dá. Vai lá. Leia todos, vamos lá, 1, 2, 3. Como é que eu posso pedir algo a Deus? Como é que eu posso pedir algo a Deus? Então Jesus termina com uma ordem. Orem. 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 Orai sem cessar. Não se canse de orar. Ah, mas está faltando. Ora. Ah, mas estou precisando. Ora. Ah, mas ainda não aconteceu. Ora. Por quê? Quem ora, o céu responde. Pode aplaudir o Senhor. Isso é interessante. Jesus poderia ter dito: procurem trabalhadores. Por quê? Se nós na Seara precisamos de trabalhadores, o que nós teremos que fazer? Procurar pessoas que queiram. Você é um empresário, você precisa de trabalhadores para a sua indústria, para a sua empresa. Ah, eu não tenho indústria. Recebe aí, irmão. Tô profetizando. Vai sair do CLT, irmão. Vai parar de bater carteira para os outros para entrar, ser o primeiro a entrar e o último a sair na sua própria empresa. Amém, igreja? Então vai, recebe. Aí tu precisa de trabalhadores. Qual é o comum fazer? Pôr uma placa ou ir atrás de trabalhadores, sim ou não? Mas sabe o que Jesus manda fazer? Ao invés de ir atrás de alguém, ora. Sabe o que Deus falou comigo? Para de correr atrás de quem não quer fazer. Para de correr atrás de pessoas que não querem ser trabalhadores no reino. Começa a orar que eu vou enviar os trabalhadores certos.
Levanta a mão, as duas, levanta as duas. Porque muitas vezes a gente incentiva alguém. Você não quer ajudar, você não quer fazer na escolinha, você não quer participar da mídia, do louvor, da portaria. Mas Jesus falou algo aqui comigo essa noite. Ele disse: entra em oração, porque a oração levanta trabalhadores, a oração levanta pessoas de caráter, a oração levanta pessoas fiéis que vão ajudar na grande colheita. Jesus falou comigo: a colheita está pronta. Diga comigo: a colheita está pronta. Por que você não colheu ainda? Jesus disse: a colheita está pronta. Grande é a colheita. Ou seja, mano, vocês não têm ideia, a colheita é muito grande, cara. É isso que Jesus está falando. Vocês não têm noção do negócio que vai acontecer aí. Vocês não têm noção da Jardim de Cristo daqui a algum tempo. 5.000 pessoas por culto. Vocês não têm ideia, daqui a um tempo 4, 5 cultos num domingo. Mas cadê os trabalhadores? O que Deus tem para nós já está pronto, irmão. O que Deus tem para você já está pronto. Eu profetizo: Deus vai fazer você colher. Deus vai levantar você para um tempo profético. Deus vai levantar trabalhadores. Aleluia! Jesus termina com uma frase: orem. Ele não diz procurem trabalhadores, mas ele diz assim, peçam, portanto, ao Senhor, o Senhor da colheita, que Ele envie trabalhadores para a colheita. Por que isso? Vamos lá. Porque Jesus falou, ouça com atenção. Porque Jesus falou para não procurar trabalhadores, mas Ele disse para pedir. Jesus disse assim, peçam, portanto, ao Senhor da colheita que enviem trabalhadores para a colheita. Porque trabalhador não é simplesmente alguém recrutado, mas é alguém levantado por Deus. E talvez essa seja uma das maiores necessidades da igreja hoje. Não precisamos apenas de mais pessoas, precisamos de pessoas comprometidas, pessoas leais, pessoas que não vão parar, que não vão desistir, pessoas que entendam que servir não é um favor que fazem para a igreja, mas é a resposta ao chamado de Deus. Porque se você achar que você está servindo, você está fazendo um favor para a igreja, você perdeu o seu chamado. Você não faz favor para mim, não faz favor para a igreja e nem para Deus. O que você está fazendo? Exercendo o chamado que Deus confiou nas suas mãos. E qual é o chamado? Eu faço por compaixão, eu faço porque eu amo vidas, eu faço porque eu amo almas. Aleluia! Aleluia! Vivemos em uma época em que tudo na igreja é contratado. Tem igreja que contrata. Tira de uma igreja pronto, põe na dele, dá um salário maior, dobrado 4 vezes mais. Está lá. Quem por dinheiro vem, por dinheiro vai. Aprenda isso. Você que vai entrar no mundo dos negócios, quem faz coisa por dinheiro também te deixa. 7º, repita comigo: a colheita não espera. Existe uma coisa muito séria nesse texto. A colheita tem tempo. Quando o fruto está pronto, ele precisa ser colhido.
Existem pessoas que Deus vai colocar diante de nós por uma única oportunidade. Talvez aquele visitante que entrou, talvez aquela pessoa sentada sozinha, talvez alguém que chegou triste, talvez alguém que está aqui pensando em desistir. E Deus pode ter colocado exatamente você no caminho dessa pessoa. E você não vai ter outra oportunidade. Por isso, o obreiro, ele precisa fazer algo. Não trate como rotina aquilo que Deus pode estar tratando como propósito. Grava isso. O obreiro precisa entender. Eu não posso tratar como rotina o que Deus está tratando como propósito. Vou lá na igreja bater o cartão, bater o ponto. Isso aqui não é trabalho, não é empresa. Por mais que tenha um CNPJ para a gente poder pedir um alvará, alugar um prédio. Mas igreja é mais espiritual do que você imagina. Não podemos tratar como rotina aquilo que Deus pode estar tratando como propósito. Aleluia. Uma recepção pode mudar uma vida. Uma oração pode impedir uma desistência. Um abraço pode comunicar o amor de Cristo. Uma palavra pode devolver esperança a quem estava perdido. Uma atitude pode fazer alguém permanecer nos caminhos de Deus. Diga assim comigo: Deus não nos chamou para ocupar um lugar na igreja. Ele nos chamou para ocupar um lugar no campo. Que campo? Campo de colheita. A igreja é o lugar onde nos reunimos. O campo é o lugar onde trabalhamos. Existe uma colheita esperando por trabalhadores. Mateus 9, você leu comigo? Ele começa mostrando Jesus trabalhando. Olha, ele começa ensinando. Jesus trabalhando, ele ensinava, pregava e curava. Depois mostra Jesus sentindo. Sentindo o quê? Compaixão pelas multidões. E finalmente mostra Jesus chamando. Diga assim: trabalhando. Vai lá com fé, diga lá, vai lá. Trabalhando, sentindo e chamando. Vai lá. E ele finaliza chamando trabalhadores para a colheita. Isso nos ensina algo muito importante. Quem vê, vai lá, vem, grava isso aqui. Me ajuda, depois manda lá. Vai lá. Primeiro Jesus começa trabalhando, ensinando, pregando, curando. Depois mostra ele sentindo compaixão pelas pessoas. E no final, Jesus chamando trabalhadores para a colheita. Isso significa algo importante. Quem vê como Jesus, sente como Jesus. Quem sente como Jesus, serve como Jesus. E quem serve como Jesus, participa da colheita. Então, obreiros, voluntários, todos vocês que são servos, nós não estamos aqui apenas para manter uma estrutura funcionando. Estamos aqui porque existem vidas que precisam ser alcançadas. Deus vai te usar para alcançar vidas que necessitam da palavra de Deus. Se você recebe essa palavra, dá glória para Jesus. Que nunca percamos a compaixão, que nunca percamos a disposição, que nunca deixemos a rotina matar o propósito. E quando o Senhor olhar para Jardim de Cristo, Ele possa encontrar muito mais do que pessoas sentadas nos bancos. Que Ele possa encontrar trabalhadores no campo. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. E a nossa resposta hoje precisa ser: Senhor, conta comigo. Deus te abençoe.